Tudo bem, pessoal? Na nossa aula de hoje de Geografia, a gente vai trabalhar uma revisão. Uma revisão por quê? Como a gente vai iniciar um novo conteúdo nessa semana, então hoje eu decidi que a gente vai trabalhar uma revisão. Vamos revisar um pouco sobre as aulas presenciais, para dar uma refrescada na memória, e um pouco sobre as nossas aulas online. Como a gente não teve tanta essa aproximação assim por vídeo nas nossas aulas online que se passaram, a gente vai ter esse encontro agora. Então, o que eu vou precisar nessa aula de hoje? Eu preciso que você pegue seu caderno, seu livro, para que a gente possa estar revendo os assuntos trabalhados. Então, tudo que você tiver aí acesso, você pega para que a gente possa começar essa aula, Então, vamos lá. Nas aulas presenciais. Nas aulas presenciais, nós trabalhamos movimentos da Terra, que foi a rotação e a translação, e trabalhamos zonas térmicas. Trabalhamos tempo atmosférico, que é a diferença entre tempo e clima. Trabalhamos elementos do clima, que é o que determina o clima de determinadas regiões. Trabalhamos os padrões climáticos e os diferentes climas brasileiros. Nas nossas aulas online, a gente já trabalhou o ciclo hidrológico, a importância da água, a morfologia das bacias hidrográficas, o escoamento em área rural e urbana, redes hidrográficas, a localização das bacias hidrográficas e os principais rios brasileiros, e a influência da natureza na paisagem e no clima. Então vamos lá agora. Rotação e translação. A Terra faz 4 movimentos, mas a gente aprendeu os 2 principais. Quais são? O de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, e com isso surgem o dia e a noite, e o movimento de translação. Qual é o movimento de translação? O movimento que a Terra faz em torno do Sol. Com a sucessão de solstício e equinócio que acontece, a gente vai encontrar as estações do ano. Então, esses são os 2 principais movimentos da Terra, Tem desenhos, tem a conceituação disso no caderno. Zonas térmicas. Zonas térmicas, vocês também têm um desenho no caderno. E zonas térmicas, como é que a gente vai entender? O que é as zonas térmicas? Zonas térmicas, elas são determinadas a partir da luminosidade do Sol, quer dizer, as regiões que recebem mais ou menos luminosidade do Sol. Mas como é que elas são divididas? Elas são divididas através de linhas imaginárias. Que linhas imaginárias são essas? São os paralelos. Os paralelos, o principal paralelo existente, a linha do Equador. Então, a linha do Equador divide o planeta em 2 hemisférios, hemisfério sul e hemisfério norte. O hemisfério sul está embaixo, o hemisfério norte em cima. Então, a partir dessa linha imaginária, a gente vai encontrar outras. Então, vamos começar pelo hemisfério sul. Então, a gente tem a linha do Equador. Abaixo dela, no hemisfério sul, a gente vai ter o Trópico de Capricórnio. E logo em seguida, a gente vai ter o Círculo Polar Antártico. Já na parte superior do planeta, que é o hemisfério norte, nós vamos ter o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, Então, essas linhas que eu citei para vocês, elas dividem o planeta, em zonas térmicas. Por quê? Dependendo de onde o Sol pega com mais ou menor intensidade, vai diminuir a quantidade de calor. Então, o Sol ele tem tendência a pegar mais na zona central do planeta, quer dizer, entre os trópicos. Então, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, a gente vai encontrar a zona tropical. Entre os trópicos e os círculos polar ártico ou antártico, a gente vai encontrar a zona temperada. E nos polos, a gente vai encontrar a zona polar, que é a zona mais fria. Então, eu quero que vocês se lembram lá na sala quando a gente falou do chuveiro, estão lembrados? O chuveiro, quando a gente vai mudar a temperatura, a gente não começa por uma determinada temperatura? Mesma coisa são as zonas térmicas. Então, a gente começa frio, morno, quente, quente, morno, frio. Isso também é nas zonas térmicas, Porque se a gente começar no meio lá, vai estar quente, morno, que é a zona temperada, e frio, que é a zona polar. A gente vai voltar de novo. Então, vai ser frio, morno, quente, quente, morno, frio, tá? Isso é só uma pequena lembrança, para vocês acabarem lembrando as zonas térmicas da Terra. E lembrando também, para a gente não errar, onde cada trópico ou círculo polar está, a gente pode lembrar da balança. O hemisfério norte não fica em cima, então ele é mais leve. O hemisfério sul não fica embaixo, ele é mais pesado. Na balança, o que é mais pesado não fica para baixo? Então as palavras com mais letras ficam em
baixo, mais pesado. Então, as palavras com mais letras estão no hemisfério sul. Então, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico se encontram no polo, ou se encontram no hemisfério sul. Já Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico, ele se encontra no polo norte. Então, ele tem menos letras, então ele é mais leve, então ele está em cima. Então, isso aí são algumas coisinhas só para vocês estarem lembrando, refrescando a memória para não esquecer. O próximo, diferença entre tempo e clima. O tempo e o clima, né, são diferentes, né, e muita gente confunde. Vocês já, né, tem essa diferença, já está lá no caderno, a conceituação. Por quê? Porque tempo é o estado momentâneo da atmosfera em um determinado lugar. Pode mudar de um instante para outro. O clima é um comportamento, né, do tempo em um determinado lugar durante um longo período. Então, o tempo ele é momentâneo, o clima ele é predominante. Por quê? Aí volta lá naquela piadinha que a gente falou na sala. Todo mundo, toda pessoa tem humor e personalidade. O lugar também tem. Por quê? Porque o humor ele é momentâneo, o humor ele muda. Todo dia eu posso estar com humor diferente, né? Eu posso estar feliz hoje, amanhã eu posso estar triste. O lugar também, hoje ele pode estar ensolarado, amanhã ele pode estar nublado. Isso é o tempo. Já o clima, ele é predominante. Então, a personalidade do lugar, ela não muda, sempre vai ser daquela forma. O clima também, né? O clima, ele é predominante, tá? Então, o clima, ele vai predominar naquela região. Então, o tempo é momentâneo e o clima é predominante. Para o próximo, fatores e elementos climáticos. Os fatores, gente, são os fatores que determinam o clima. Quer dizer, ele é um fator, ele faz parte, ele determina aquilo ali. O elemento não. O elemento, ele faz parte, né? O elemento, ele agrega valor àquilo ali. Então, o fator, ele determina e o elemento, ele acrescenta, ele faz parte. Então, o que são fatores climáticos? A gente vai ter fatores climáticos como latitude, massas de ar, relevo, vegetação, correntes marítimas, continentalidade, altitude, tá? E maritimidade. Isso são fatores climáticos. Por quê? Vamos lembrar da altitude. Lembra da altitude? Altitude, quanto mais alto, mais frio, quanto mais baixo, mais quente. Isso é a altitude com relevo. Então, isso determina o clima daquela região. Então, quanto mais alto é aquela região, mais frio. Quanto mais baixa, mais quente. Isso determinou. Mas e qual é o elemento acrescido aí? O elemento é a temperatura. Porque a temperatura não é né, se está quente, se está frio, então a temperatura vai ser os elementos. A gente tem como elemento temperatura, umidade, pressão atmosférica. Isso é elemento. Já fator é o que determina, o elemento ele faz parte. Aí a gente tem, né, como eu falei para vocês, a latitude, a altitude, também temos também o relevo, porque o relevo e a altitude não estão juntos. Então, para determinar o clima daquela região. Tá? Vamos para o próximo, os diferentes climas brasileiros. Como a gente entendeu que tempo e clima é diferente, então a gente já percebe que o clima predominante no Brasil são esses aqui que está no mapa conceitual. E lembrando que tanto esse mapa conceitual de fatores e elementos climáticos quanto de climas no Brasil, vocês têm no caderno. Então, para acompanhar essa aula, vocês podem estar pegando o caderno, como eu já disse, o caderno, o livro, tá? Tudo isso vocês já têm acesso. Então, os tipos de clima no Brasil. O Brasil, né? Vocês já perceberam que ele está mais na sua maior totalidade, né? Nosso território, a maior parte dele faz parte da zona tropical, ele fica entre os trópicos. Mas tem uma pequena porção, né, sul do Brasil, que fica na zona temperada. Então a gente vai observar isso também aqui nos tipos de clima, porque eles são diferentes, né? Porque cada clima do Brasil tem um fator climático diferente. Então vamos entender. O clima equatorial. O clima equatorial é um clima quente e úmido. Ele se encontra na região, né, principalmente na região norte do Brasil. E esse clima, ele tem precipitação, né, alta, de aproximadamente 2.000 milímetros por ano. Então chove muito, porque como é um lugar quente, acaba tendo muita evapotranspiração da floresta amazônica que fica nessa região e também evaporação dos rios, que também é uma região que tem bastante rio. Então, essa região existe uma grande evaporação. Então, acontece o ciclo da água que a gente falou anteriormente, ou
né, que a gente vai falar mais a seguir, ele vai falar muito bem sobre isso, porque acontece uma evaporação muito grande e acaba ocasionando chuvas, então chove o ano inteiro. Já a zona, né, já a região do clima tropical, a região ela já tem uns fatores diferentes. Por exemplo, lá no tropical existe 2 estações bem definidas. Lá não, né? Aqui, porque a região onde a gente mora, aqui no estado de Goiás, a gente está no clima tropical. Então tem 2 estações do ano bem definidas, uma seca, outra chuvosa. Essa estação ela é bem definida. Então, a vegetação da nossa região aqui, ela já é diferente da vegetação do clima equatorial. Por quê? Porque aqui a vegetação ela é feita, né? Ela consegue suportar esse tipo de clima. Porque a vegetação já é o cerrado. Então, elas são, né, troncos, são árvores mais baixas, troncos retorcidos, né, casca mais grossa e raízes profundas. Então, ela suporta a estiagem, ela suporta a estação seca e também, né, consegue suportar bem a estação chuvosa. Já o clima subtropical já é um clima que ele leva uma subcategoria, né? Ele não é tropical, ele é subtropical. Por quê? Porque ele está numa região, né, térmica diferente da Terra, ele está na zona temperada. Então, o clima subtropical, ele é diferente, ele tem temperaturas mais amenas e tem tendência a ser bem mais frios, né? Tem tendência até a ter geadas nessa região. Por quê? Porque lá é um clima subtropical, tá na zona temperada mais fria, né, na temperada. Então, o sol ali, ele bate com menos intensidade no decorrer do ano. Já o tropical de altitude, aí já vem o fator altitude. Por quê? Porque ele tem um relevo mais alto, é uma região bem mais alta. Então, nessa região mais alta, acaba sendo na região mais alta mais frio e na região mais baixa mais quente. Então, o tropical de altitude, ele acaba sendo mais frio do que o tropical, né? Por quê? Porque o relevo lá é mais alto, então ele vai sofrer interferência dos fatores climáticos de altitude e de relevo. O tropical atlântico, ele já sofre um pouco mais devido às correntes marítimas e à continentalidade, né, ou maritimidade. Por quê? Porque ele fica próximo ao oceano. Então, ele vai sofrer, né, interferência dos fatores climáticos das correntes marítimas. Então, isso é um pouco de cada clima brasileiro. O semiárido fica na região nordeste do Brasil. É um clima mais seco. Acaba que ele sofre influência devido ao relevo também, por ter, né, uma cadeia de relevo mais alta naquela região, acaba impossibilitando a passagem de massas de ar. Então, ela diminui a vinda de umidade do oceano. Então, acaba sendo um clima bem mais seco, bem mais árido. Então, assim, aí são os tipos de clima brasileiro e como esses fatores e elementos, né, influenciam nesses tipos de clima. Então, vamos para o próximo. Ciclo hidrológico. A partir daqui, a gente começa a entender as nossas aulas online. Então, assim, todo esse material eu encaminhei ele ou por arquivo, ou ele tem no livro, né? Ele tem no caderno. Você tem acesso a esse material. Os mapas conceituais que eu estou usando aqui, não, né? Vocês ainda não têm, não todos, mas esses aqui eu vou estar disponibilizando, tá? Em link aí para vocês, tá? Então, vamos lá. Ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico, o que é ciclo hidrológico? A importância da água, né? Será que se não existisse ciclo hidrológico, iria existir água? Não, porque o ciclo hidrológico é um ciclo sem fim. O que acontece? Não existe água nos oceanos, rios, lagos, lençóis freáticos, na neve, no gelo? Sim, existe. Com o calor do sol, né, acaba acontecendo a evaporação ou a transpiração das plantas. Né? Então, essa transpiração e essa evaporação, ela acontece, esse vapor de água sobe para a atmosfera, né, é recebido pelas nuvens e ali acontece a condensação. Com a condensação, as nuvens ficam carregadas e acontece a precipitação. Precipitação, como vocês já sabem, é a chuva. Então, essa chuva acontece e começa todo o ciclo de novo. Ela vai infiltrar e vai chegar aos lençóis freáticos, rios, oceanos, lagos, né? Vai se tornar gelo, vai se tornar, né, neve. Com isso, ela vai de novo passar pela evaporação e a transpiração vai subir para a atmosfera novamente, vai vir todo esse ciclo. Então, isso é o ciclo hidrológico, isso é o ciclo da água, da existência da água. Por quê? Porque existe água no nosso planeta, né? E a gente chama isso de hidrosfera, né? Toda a quantidade de água existente no nosso planeta. Aí, a partir do ciclo hidrológico, a gente entendeu também a questão, né, das chuvas nas grandes cidades, ou no meio urbano e no meio rural. Por quê? Porque existe diferença. Quando chove, né, no meio rural, o solo que tem cobertura vegetal, ele infiltra mais fácil
e acaba chegando aos lençóis freáticos. Não acontece nenhum tipo de enxurrada ou inundação. Por quê? Porque o solo ele absorve aquela água, né? E ela vai para o lençol freático ou para os rios. Já no solo da região urbana, devido à massa asfáltica, o solo ele é impermeabilizado. Por que ele é impermeabilizado? Ele não consegue absorver a água ele vai ficar por cima. Então essa água vai ocasionar sérios problemas, como inundações e enchentes. Aqui no nosso município, aqui em Formosa, a gente sofreu com isso nesse verão. Nós já estamos no outono, mas no verão sofremos com intensas chuvas que ocasionou, sim, enchentes e inundações aqui em Formosa. Por quê? Porque o solo ele não estava conseguindo absorver a quantidade de chuva, né, que estava acontecendo. E isso acontece por quê? Devido à impermeabilização do solo. Então existe muita diferença, né, entre o solo da zona rural e o solo da zona urbana. Então vamos lá. Redes hidrográficas. As redes hidrográficas, né, é tudo que constitui água no nosso planeta, né? Então eu falei para vocês que hidrosfera é o conjunto de águas que cobre, né, a Terra. Qualquer conjunto de águas existente no nosso planeta é conhecido como hidrosfera. A hidrosfera do nosso planeta. Como a gente vai entender? Eu enviei para vocês um arquivo, né, e também no livro de vocês, falando o que era uma bacia hidrográfica, né? Bacia hidrográfica, ela é um rio principal, né? Existe uma nascente, um rio principal e seus demais afluentes. Então ali, né, aí no mapa conceitual, existe aí, lá no canto aí para vocês olharem, o que é uma bacia hidrográfica, como ela constitui, como é o relevo. Ali mostra, né, que existe um rio principal e seus principais afluentes, né? A partir daí a gente vai entender também os tipos de rios. Os tipos de rio, existe rio, né? O rio entrelaçado, o rio retilíneo, o rio de meandros. Existem diferentes tipos de rio. Por quê? Porque o rio, ele contorna seus obstáculos. Então, dependendo do relevo, o rio ele vai fazer seu formato. Então, ele vai contornar ele vai contornar algum obstáculo, ele vai e faz voltas. Ele vai ser um rio de meandros. Ele não tem obstáculos, ele vai vir em linha reta, vai ser um rio retilíneo. Então, assim, o rio ele demonstra muito a sua curvatura ou o seu formato de rio a partir do relevo, né? E a gente também conheceu os principais rios brasileiros. Como a gente conheceu os principais rios brasileiros? A gente conheceu, né, lá Rio Amazonas, Rio Araguaia, Rio São Francisco, Rio Tocantins, né, dentre outros rios. A gente conheceu a conceituação, se ele é navegável ou não. Por exemplo, o Rio São Francisco é um rio navegável, né? Temos o Rio Amazonas também, grandes partes de trechos de navegação, de portos, né, muito importantes brasileiros. E a gente também, né, através de entender a hidrosfera, a gente entendeu o que eu acabei de falar agora há pouco, sobre a questão da precipitação, da capacidade de chuva e da absorção do solo. Nesse mapa conceitual, também vem dizendo muito bem sobre isso. Por quê? Aí, na parte superior aí do mapa conceitual, vem dizendo como é recebida uma chuva em uma região que tem cobertura vegetal, quer dizer, as raízes, elas absorvem, ajudam a absorver melhor a quantidade de água para o subsolo, e já o solo que não tem cobertura acaba não absorvendo. Com isso vai acontecer deslizamentos de terra, vários outros problemas. Então, assim, às vezes, entender, né, o que esse solo vai receber ou não é muito importante dentro dessa visão da chuva. Então, assim, aí a gente entendeu, né, os principais tipos de rio, entendemos o que é uma bacia hidrográfica, né, o tamanho do rio depende da quantidade de água da chuva, de seus afluentes. Então, isso aí seria mais ou menos. E também, lembrando para vocês, eu passei uma atividade junto com matemática, em consonância com matemática, de localização das bacias hidrográficas. Então, assim, como é que a gente localiza? Onde é que elas se localizam? Por exemplo, o Rio Amazonas, ele não se encontra na região norte do Brasil, então a bacia do Rio Amazonas, né, porque o nome da bacia se leva pelo nome do seu principal rio, né, do seu principal afluente. Então, a gente tem a bacia do Rio Amazonas. E quais são seus afluentes? A gente vai ter Rio Tapajós, Rio Negro, Rio Solimões, né, Rio Xingu, são um dos principais afluentes do Rio Amazonas. A gente vai ter também a bacia do Rio Tocantins, né, a bacia do Rio São Francisco, são algumas bacias muito famosas, né, brasileiras, que é de fácil entendimento. Então, a partir, né, dessa nossa aula aí, para refrescar a memória de vocês, lembrar o que a gente, né, se lembrarem do que falamos, então eu quero que vocês façam uma atividade simples. Por que ela é simples? Vocês vão escolher um dos conteúdos trabalhados, né, nas aulas online, lembrando que é nas aulas online, não é o conteúdo que foi trabalhado nas aulas presenciais, é o conteúdo que foi trabalhado nas aulas online.
e produz um mapa conceitual, tá? Você pode escolher qualquer um desses conteúdos que eu trabalhei na aula online, produzir um mapa conceitual. Se quiser, pode deixar no caderno para que eu possa validar no retorno das aulas presenciais, ou pode me enviar em foto, né? Como eu estou disponível, né, pelo WhatsApp, vocês podem estar me enviando foto, tá? Estou à disposição pelo WhatsApp. Até breve!